Olá a todos, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Bem, pessoal, hoje vamos falar de 1º e 2º Crônicas. Nós já sabemos, esse livro no original é um só, assim como Samuel e Reis, mas para nós ver essa divisão a partir da tradução grega, da Septuaginta, lá era traduzido como paralipômena. Paralipômena quer dizer aquilo que está oculto, que não foi visto, não foi percebido, né? No livro de Samuel e no livro de Reis. E Jerônimo, quando traduziu para a Vulgata Latina, quando foi para o latim, ele chamou o livro de Chronicon, por isso para nós ele veio chamado de Crônicas. Mas em hebraico o livro originalmente é chamado de Divrei Hayamim. Divrei Hayamim quer dizer Atos dos Dias. Atos para nós é um nome familiar, nós nos lembramos de Atos dos Apóstolos, é exatamente essa a função de Crônicas. Crônicas é o Atos dos Apóstolos do Antigo Testamento. Ele conta os atos daqueles que foram fiéis, da linhagem fiel, desde Adão, passando pelos reis de Judá, e até aqueles que voltam do cativeiro babilônico. Lembra que quando nós falamos em 2º Reis, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Judá e leva cativo os seus nobres para a Babilônia, entre eles Daniel, Azarias, Misael e Ananias, e então vai se cumprir o período de 70 anos de cativeiro profetizado por Jeremias. Depois destes 70 anos, Ciro o Grande, rei da Pérsia, invade a Babilônia, e então ele libera os povos para que eles possam voltar para suas terras, reconstruir as suas cidades, reconstruir o templo dos seus deuses, e essa determinação de Ciro que vai permitir que aquele povo de Judá volte para sua terra. Só que você deve se lembrar que é um povo que ficou 70 anos em terra estrangeira. Então ali muitos daqueles que voltam para Judá são estrangeiros, tem aquela mentalidade ainda babilônica, não tem a identidade do povo de Israel, do povo de Deus. Muitos daqueles que foram para a Babilônia morreram na Babilônia e aqueles que estão voltando são uma nova geração. Então há necessidade de retornar esse espírito, o espírito da promessa, o espírito de povo de Israel, de nação, povo de Deus novamente. E por isso vem então escrito o livro de Crônicas tentando restabelecer esse espírito de nação, esse espírito de unidade, de fé para o povo que está voltando para Judá. Possivelmente o livro de Crônicas foi escrito por Esdras e Neemias, e nós vemos essas referências justamente pelo fato do livro descrever o retorno do povo de Judá para Jerusalém. Então nós vamos ver ali algumas referências em 1º Crônicas capítulo 3, capítulo 9 e em 2º Crônicas 36, e assim como o Gênesis ele tem essa missão de restabelecer, de trazer de novo as origens, a identidade do povo de Israel, tá certo? Quando o povo de Judá retorna para Jerusalém, nós vamos ver se cumprir mais uma profecia, a profecia de Oséias. Oséias, no capítulo 1, versículo 11, ele justamente faz essa profecia, e ele faz essa profecia com uma distância de cerca de 300 anos. Então, 300 anos antes disso acontecer, Oséias já havia dito que eles iam voltar para a sua terra e reconstruir novamente as suas cidades, reconstruir o templo. Então, nós vamos ver aqui no livro de Crônicas muitas conexões com outros livros da Bíblia. E há alguma coisa muito interessante justamente no início do livro, ele começa com as genealogias, do capítulo 1 ao capítulo 8 de 1º Crônicas, nós vamos ver ali as genealogias. E ela começa separado, dividida em seções. Primeiro de Adão até Noé e seus descendentes, depois de Sem, filho de Noé, até Abraão e os seus descendentes, e depois ele foca na linhagem de Judá até aqueles que voltam do cativeiro. Essa divisão é justamente o mesmo formato da divisão que Mateus faz no seu evangelho da genealogia de Jesus. Então nós vemos aí uma conexão do formato da genealogia em Crônicas com o formato da genealogia lá de Mateus nos evangelhos. Depois da linhagem real, que é a linhagem de Judá, nós vamos ver ali uma descrição da linhagem sacerdotal. Rei e sacerdote, nós já vimos que quando nós unimos essas duas figuras, isso aponta para o Messias, para o rei que virá, o ungido que Deus prometeu. Então essa linhagem sacerdotal é uma referência ao Messias. E nós vamos ver essas conexões no livro de Crônicas com o livro de Gênesis, Êxodo, Josué, Juízes, Samuel, Reis, Esdras, Neemias, Salmos, Jeremias e do profeta Oséias. O livro de Crônicas ele vai compilar, ele vai apontar, ele vai direcionar para todos esses livros e ele vai ser como se fosse uma nova estrutura construída em cima da base que é o livro de Reis. Lembra que nós falamos no vídeo passado que Reis é uma base. Crônicas é justamente uma construção em cima dessa base que vai apontar para os demais livros da Bíblia. Vai ter essa conexão. São 65 capítulos no total, 29 de 1º Crônicas, 36 de 2º Crônicas. Capítulo-chave é o capítulo 2
o capítulo 34 de 2 Crônicas, é quando o sacerdote Ilquias encontra o livro da lei que estava perdido. Nós vamos ver no livro de Crônicas que muitos dos erros cometidos pelos reis é justamente pelo fato deles terem desprezado a palavra de Deus, desprezado a mensagem dos profetas, e ao ponto de eles desprezarem a palavra de Deus, de ela ir parar escondida no tesouro na casa do tesouro, lá no templo de Salomão. E ela só vai ser encontrada lá no reinado de Josias, muito posteriormente. O versículo principal é o versículo 21, justamente quando Josias busca direção para o seu reinado. Quando ele encontra o livro da lei, ele lê o que está escrito ali, ele se desespera. Meu Deus, a gente não está fazendo nada do que está escrito aqui. E então ele pede uma direção e vem então a profetisa Hulda, uma mulher usada por Deus, e traz a ele a palavra de Deus, a mensagem de Deus, que porque ele se humilhou, porque ele buscou a direção de Deus, Deus então vai agir com misericórdia sobre a vida de Josias. O tema central do livro é a descrição das origens do povo, justamente para retornar, trazer novamente essa identidade de povo de Deus. E a mensagem principal do livro é que sem a palavra de Deus, nós estamos perdidos. Distantes da palavra de Deus, distantes da mensagem de Deus, nós estamos sem direção. E é justamente isso que aconteceu com Judá, por isso eles foram parar na Babilônia. Mas agora Deus não abandonou o seu povo, traz eles de volta para restabelecer a sua aliança com o seu povo e fazer com que este povo novamente venha mostrar a sua glória. O Senhor Jesus no livro de Crônicas é a profecia que se cumpre, ele é o Logos. Nós vemos então do capítulo 1 ao capítulo 8 as genealogias, como nós já falamos. No capítulo 9 nós vamos ver a lista dos habitantes de Jerusalém que voltam após o cativeiro, e essa lista é muito semelhante com o livro de Neemias capítulo 11, alguns versículos são idênticos, então isso nos dá uma referência de que tanto Crônicas tem como referência o livro de Neemias, ou vice-versa, e que muito possivelmente foi o próprio Neemias e Esdras que escreveram o livro. No capítulo 10, o texto volta a história lá para o final do reinado de Saul, quando há a guerra contra os filisteus, Saul morre, então conecta o livro com 1 Samuel, capítulo 31, versículo 1 ao 7. Depois do capítulo 11 ao 29, nós vamos ver o reinado de Davi. E a descrição que nós vamos ver de Davi aqui é de um Davi diferente, é de um Davi comprometido com uma missão específica. E a comparação que é feita com Davi nesse período, nesse texto, nos mostra uma comparação muito clara com Moisés. Moisés, ele foi o libertador do povo, ele foi chamado para libertar o povo e ele recebeu ali os planos para a construção do tabernáculo, né? E Davi é o rei que recebe os planos para a construção do templo. Moisés era da tribo de Levi, sacerdotes. Davi, da tribo de Judá, dos reis. Reis e sacerdotes. Então nós vemos ali uma figura em Davi do Messias que virá. Ele se torna ali nessa descrição a figura do Messias. O tempo todo o livro de Crônicas está nos mostrando que na história de Israel o Messias virá. Nós somos aquele povo que veio de Adão, de Sete, de Abraão, veio de Judá, nós somos descendentes dos reis, os reis reinaram sobre nós, mas vai vir um rei que vai trazer o reino dos céus, o rei que vai trazer o reino justo, o reino de Deus para a terra. Esse rei é Jesus, é claro. Aí se encerra então 1 Crônicas, se inicia 2 Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 9, falando do reinado de Salomão. Do capítulo 10 ao 36, nós vamos ver uma descrição dos reis de Judá e o seu caráter e como eles lidavam com a lei. Nós já vimos aqui que eles reinaram por muito tempo sem a lei, até que Josias, lá na frente, vai encontrar o livro da lei, o sacerdote Ilquias, no reinado de Josias, encontra o livro da lei. Então, vem a invasão agora de Nabucodonosor, o povo é levado cativo, Nabucodonosor também é rendido por Ciro, rei da Pérsia, e é justamente essa descrição no capítulo 36, do versículo 22 ao 23, que nos dá uma referência muito importante. Ela fala do decreto do Ciro para a autorização da reconstrução da cidade e do templo, e isso é um documento histórico, ele existe até hoje, é o rolo de Ciro, que está guardado lá no Museu Britânico, está exposto no Museu Britânico, e esse texto, 36, 22 ao 23 de 2 Crônicas, nos conecta com Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao 4, Daniel, capítulo 9, versículo 25, e Neemias, capítulo 7. E por último, nós vamos ver uma referência muito interessante, de Isaías 45. Se você abrir na sua Bíblia, Isaías 45 é uma profecia direta para Ciro, nominalmente. Ele fala Ciro ou ungido. Ciro, o Mashiach em hebraico, é o único gentil na Bíblia chamado de ungido. E Ciro
é profetizado por Isaías. Isaías viveu 200 anos antes de Ciro nascer. Então o profeta Isaías fala dele nominalmente, da missão que ele vai ter, do que Deus vai fazer através da vida dele, 200 anos antes de ele nascer. Nem Nabucodonosor havia nascido quando Isaías profetizou a respeito de Ciro. E já estava tudo ali profetizado, guardado, registrado. A palavra de Deus já estava ali guardada, aliás, à disposição daqueles que quisessem. E é justamente essa mensagem que traz o livro. Não se afaste da palavra de Deus. A mensagem de Deus é para nos fortalecer, para nos tornar fortes e para nos fazer olhar para frente. E o livro de Crônicas, assim como Atos dos Apóstolos, é um livro que não termina, ele não tem fim. Nós vamos ver lá na frente Atos dos Apóstolos, mas Crônicas não tem fim. Ele faz você olhar para frente. Então olhe para frente. Deus é com você. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.